Semana passada a gente estava vendo aquela listinha, mas eu estava conversando com a pastora ali e me veio alguma coisa aqui que de repente eu acho que vai ajudar vocês. Antes de nós terminar, você vai estar recebendo aí uma apostila e vai ter muita coisa para você, vou dizer, até o resto do ano você estudar, ok? E de repente eu coloco isso lá também, mas me veio aqui uma coisa que eu acho que seria interessante a gente pegar, porque nós estávamos falando ali fora sobre questão de traduções das Bíblias. E aí nós vamos ver algumas coisas, eu vou te dar uma pincelada aqui, e vou te dar alguns textos para você ver e pensar. Amém? Primeiro detalhe é o seguinte: quando nós falamos de Bíblias, o que eu preciso ter em mente? Os originais. Nós temos um pequeno problema. Quando eu falo de originais, o que eu queria dizer com isso? Quando alguém fala de original, essa Bíblia foi usada, foi feita em cima de original, a sua Bíblia está aí de acordo com os originais. O que essas pessoas querem dizer? Primeira pergunta a se fazer é o seguinte: quando eles falam originais, o que eles estão querendo dizer com isso? Não teve muito. Não teve. Está parecido. Que é fiel ao que está lá atrás. Só que primeira pergunta é: o que eles chamam de originais? Quando eles falam originais, o que eles querem dizer com isso? Entendeu? Porque você vem com uma ideia sobre essa palavra. Mas quem faz tradução é a mesma coisa que ele queria te transmitir? Não. E às vezes você não tem essa informação. Então, para começar, quando eu falo dos originais, eles estão falando de originais de que data aproximadamente? Quando eu falo de original para você, o que viria na sua ideia? Quando começou a ser escrito. Quando começou a ser escrito. Pergaminho. Exatamente. Você vai falar assim: a gente fez um estudo nos originais e talvez essa expressão vai soar o seguinte: a gente foi lá no ano 60, pegou lá do ano 60 um texto, pegou do ano 70, pegou do ano 100, só que tem um pequeno problema, porque isso não existe. Então você pega texto e você chama esse texto de original, mas na verdade isso não é original. O que é isso? Então, na verdade, quando nós falamos de originais, nós estamos falando de cópias. Agora uma outra pergunta. Peraí, se é cópia de cópia, de cópia, de cópia, de cópia. É igual telefone sem fio. Chega lá no final do A pergunta de novo nós vamos fazer é: eu posso chamar isso de originais? Não podemos de forma alguma. De maneira alguma. Você está me entendendo? Mas, Rabino, o Velho Testamento também é cópia de cópia de cópia e é considerado muito íntegro do que o Novo Testamento. Por que a diferença do Velho e do Novo? Ah, aí tem um problema. Aqui nós estamos falando de, né, vamos colocar aqui, ó, né, que você conhece. Qual é o problema? Qual a diferença entre os dois? A lei é preocupada em Não preservar. foi escrito antes. É a língua mesmo. Não, Onde tem sido. Porque quem escreveu entendia o idioma. Não. Por causa da geração nova que apareceu? não. Porque eles estavam, cada um numa nação, eles estavam dispersos. A palavra é uma só. Zelo. Preocupado em guardar fielmente. É, porque realmente Amém. os judeus, eles se erram um pontinho, eles... Qual é a diferença de você pegar um texto? Por exemplo, você pega a Torá que você tem, uma Torá, vou dar um exemplo que igual alguns têm da C, né? E outras também. Você pega essa Torá, pega ela, leva
leva ela debaixo do braço, chega lá no Museu de Jerusalém, Museu de Israel, Museu do Livro, onde tem manuscritos da Torá, datado do 1º século, que é os manuscritos mais antigos que eles acharam. Pode ir lá conferir letra por letra, ponto por ponto, que você vai ter. Não vou ser bonzinho, 99,9. Por quê? Zelo. Então o zelo dos manuscritos hebraicos é um. Aqui não tem esse detalhe. Até pelo fato que, não sei se você sabe, que você tem nas mãos o que alguém achou que você deveria ter nas mãos. É o que circulou na época? Não. Alguém achou por bem que se pusesse isso aí. Ok? Alguém achou por bem que deveria ter isso. Quantos evangelhos? 4. Alguém achou por bem que tivesse 4. A verdade é 5. Atos é o 5º. Agora, existe uma época que alguém achou por bem que tinha cartas aí que você tem hoje que não deveria estar. E foi uma briga, foi uma discussão e acabou chegando. Teve uma época que você não tinha Apocalipse na sua Bíblia. Alguém achou que o Apocalipse não deveria estar aí. E foi tirado fora. Aliás, ele entrou. Posteriormente, colocaram. Mas houve época, houve pais que não aceitavam. Tanto é que tem o ano da canonização. Então, aí entra um detalhe. O que eu chamo de, ou melhor, o que se chama de originais? Cópias. Estas cópias, qual é o problema delas? Elas não têm um selo. Aqui na língua hebraica, na cultura hebraica, tinha um homem formado, estudava, e ele tinha um trabalho, qual que é? Fazer cópia. Na cultura aqui, não tinha essa pessoa. Ainda que ela existia e que ela poderia ser usada. Mas não tinha esse cuidado. Tem uma pessoa que Sim. mantém essa E eles Você não colocavam tinha observações na própria Bíblia mesmo. Na própria Você não tinha também um outro detalhe. Você não tem uma carta escrita, vamos dizer assim, num centro, em que eu queria fazer uma cópia. Eu fosse até esse centro, copiasse aquilo que estava lá e passasse por uma comissão e ele conferisse. Ó, não, beleza, copiou certinho. Pronto, pode levar. Tinha máquina de xerox. Então o que acontece hoje? Até nós estávamos conversando ali agora. Você tem aproximadamente, isso é aproximado, né? 5.000 manuscritos do chamado Novo Testamento e você não acha 2 igual. Você não tem 2 que você pode falar, esse aqui e esse é 100%. Não tem. Então, eu vou te mostrar algumas coisas aí e nós vamos fazer uma coisa. Eu vou te dar aqui algumas bases, tá, para você. Da partida pode ter um entendimentozinho. Não vou entrar muito detalhe não. Mas você observou que você tem um texto que é base. Esse texto, ele é conhecido como receptus, ou texto recebido. Esse texto recebido, ele é um dos textos utilizados aí nas traduções que você tem, lá por volta do ano 1500, por volta, tá? Aproximadamente. Esse texto é um texto muito utilizado nessa época. A gente estava até falando o seguinte, o próprio tradutor que fez aí o seu Novo Testamento em português, que é o padre João Ferreira de Almeida, ele, quando ele terminou o seu trabalho, ele foi revisar o seu trabalho. Ele achou mais de 2.000 erros. Ele foi contando, isso há uma menção disso. Ele mesmo achou mais de 2.000. Quando chegou em 2.000, parou de contar. Ele mesmo, no trabalho dele. O texto receptor, o texto recebido, o texto impresso é um texto grego. Esse texto é um texto que, quando ele foi impresso, ele já tinha problema. Por quê? Porque
A pessoa que correu para fazê-lo na imprensa, você sabe que a prensa, vamos dizer assim, ela foi inventada quando? 1600. Na época do 1500. Corcunda de Quem Rotterdam. Quem é o homem? Inventou a imprensa? Gutenberg. Primeira coisa que ele imprimiu? Bíblia. Só que, logo em seguida, o camarada correu e fez um texto grego. Qual que é o problema do texto grego? Que é o que esse recebido, que foi usado para fazer tradução na frente. Tinha muitos erros nele. Ok? Então, na E verdade, esse... não existe, né, então existem poucos originais aí. Não, na verdade existem muitos originais. Não, originais mesmo não. Na verdade, Não. Eles foram escritos em aramaico, o original é aramaico ou Os que hebraico? chamamos de originais são cópias. Mas Exatamente. não tem realmente um documento que eles tenham achado naquelas grutas que eles falam que acharam. Aquilo também era Aqueles cópia. documentos Era não cópia. eles são os da gruta. Eles são originais daquela época, mas não são traduzidos, não estão aí nesse Não, meio, não. Na verdade, o que foi achar na gruta? A gruta, na verdade, tem uma gruta, que é o gruta do Mar Morto. Tá? Tem uns outros achados aí que aí se achou no tempo do Novo Testamento, escritos do Novo Testamento, evangelhos do Novo Testamento. Tem mais de uns 15 evangelhos. Tá? Deve ter uns 10 apocalipse. Sério? Mas como É, que eles falam? peraí. Eles sabem qual que é o mais próximo do original? Aí que Como está o nós detalhe. vamos- Se tem 10, então, Apocalipse, como que a gente vai saber Na qual que é a verdade, a gente sabe verdadeira? qual que é mais próximo. Ah, porque se Eu cada um volto falar aqui de uma depois. forma... Só um minutinho. Essa informação é muito importante, porque tem pessoas que perguntam pra gente, já me falaram sobre isso e eu não sabia. Escuta isso, ó. Isso tudo aqui eu tenho. Aqui no meu tablet. Tem mais coisa na minha casa. Então, por exemplo, aqui eu tenho o salmo. Apocalipse de Pedro. Apocalipse de Pedro tem 2. Tá? Tem um apócrifo Apocalipse de Pedro. Apocalipse de Enoque. Apocalipse de Adão. Apocalipse de Baru. Apocalipse de Abraão. Apocalipse de Elias. Apocalipse de Moisés. Aí vem o apócrifo de Pedro. Meu Deus. Evangelho apócrifo de Adão. Evangelho apócrifo de Moisés. Evangelho apócrifo de Abraão. Evangelho apócrifo de Elias. Evangelho apócrifo de Paulo. Meu Deus. Evangelho apócrifo de Pedro. Evangelho apócrifo de Tiago. Apocalipse das semanas, Enoque. Apocalipse de Baru. Nossa, Evangelho de Tomé. isso. Nós estamos... Apocalipse. Isso aqui é alguns que eu pus aqui. Esse padrão, Não, mas eles não podem escolher. Aí ele escolheu que nós ia colocar e deixa de fora esses aí. Ó, Deixa eu voltar aqui. ó, pastor. Isso é só pra te... Fiquei doida agora. Tá Agora eu não posso nem dormir mais. Volta agora aqui. Então é o seguinte, quando eles falam assim, o manuscrito que a gente tem é um manuscrito mais antigo. Esse é o manuscrito mais antigo. De quando que ele vai datar? Mais ou menos. Ele é aproximadamente do século IV. Século IV dá o quê? 300 e pouco. Então, olha para você ver, do século I até o século IV, quantas cópias que foi se feito? perderam também. Se for lembrar do telefone sem fio que a Janaína falou, então... Outro detalhe, qual o problema? Eu não tenho aqui um zelo para fazer cópia. O Paulo mandou a carta para o Antônio. Aí o Antônio recebeu essa carta de Paulo. Beleza? Beleza. Primeira pergunta que você fazer é o seguinte. Paulo ia mandar uma carta a uma comunidade de judeus que se encontra na cidade tal, que a princípio era assim que funcionava. E aquela comunidade de judeus ali creram no Messias, é assim que a gente viu lá atrás, lembra? Onde é que ele entrava todos, onde é que ele chegava, onde é que ele ia? Sinagoga. Então, quem ele encontra na sinagoga? É claro que ele encontra gentios e tudo mais na sinagoga, mas
A princípio, aquele gentio, ele também é o quê? Mesmo ele sendo gentio dentro da sinagoga, o que ele já é? Convertido ao judaísmo. Já é um prosélito, já é um convertido ao judaísmo. Então tá aquela turminha ali. Ele sai da sinagoga do sábado de manhã, reúne-se à noite na casa de alguém. Quem está reunindo lá? Quem está esperando o Messias? Gentio está esperando o Messias? Não. Então Paulo vai escrever para aquela comunidade ali que está reunindo na casa e tal, tal. Tranquilo? Beleza. Então vamos lá. Paulo manda a carta lá para o Antônio. Eu chego na casa do Antônio. Vamos imaginar que eu sou amigo dele, nós somos messianos. E aí o Antônio fala assim, ó, Paulo me mandou uma carta e ele pediu até que a gente lesse essa carta lá na casa da pastora. A pastora mora, por exemplo, nós estamos aqui em Tessalônica e Paulo pediu que lesse lá em Colosso. Leia também em Colosso. Bom, aí nós vamos ficar pegando essa carta, levando lá para Colosso, trazendo de... Vamos fazer o quê? Vamos fazer uma cópia dela. E fora que às vezes é idioma, às vezes é algum dialeto, alguma coisa assim, né? Às vezes a pessoa também tem que... Não, mas vamos até preocupar com isso não. Mas vamos pensar, vamos fazer a cópia de Paulo. Paulo mandou a carta para nós, que língua? A língua é nossa. Ok? Agora, é evidente que de repente ela lá no meio onde ela vive, eles falam mais da grego. Vamos passar essa carta para grego. Porque aí a gente pode mandar para ela, pode mandar para ela, pode mandar para ela. Não teria tanto problema. Eles falam grego também. Tá, vamos usar isso aqui, vamos usar o grego então. A gente faz passa essa carta para grego, beleza. A gente, tranquilo? Pode. Mas a pergunta, o Paulo originalmente, será que ele vai escrever uma carta em grego? Isso já é uma pergunta a se fazer. Ele está mandando uma carta para uma comunidade judaica. Todos os judeus já têm como praxe, em qualquer lugar no mundo, isso continua até hoje. Todo judeu, 12 anos, ele já vai aprender hebraico. Na época, os escritos estavam em aramaico. Eles iam aprender aramaico. Tranquilo? Tanto que o aramaico é próximo do hebraico. Né? Muito próximo. Então vamos lá. De novo. Pergunto. Aí eu vou fazer uma cópia para nós, né? Vamos fazer uma cópia para mim e uma cópia para a pastora. Pergunto para você, na hora que eu estou fazendo a cópia, eu coloco na cópia observações minhas. De repente eu estou fazendo a cópia para mim, qual o problema? Você não pega lá sua Bíblia e vai anotando, fazendo anotação nela, escrevendo isso, escreve embaixo, faz uma observação. Você não faz isso? Qual o problema de eu estar copiando e eu fazer isso? Mas qual é o problema? O problema é que eu fiz aquela cópia de repente para mim e amanhã a Janaína chega e ela fica sabendo que eu tinha copiado essa carta que o Paulo tinha mandado. E ela fala, me empresta lá que eu vou fazer uma cópia para mim também. Mas a pergunta, eu fiz a cópia para quê? A princípio para mim. Eu não tinha intenção de fazer divulgação disso não. Esse é um problema. Tem um outro problema que é o seguinte, muitas pessoas no início da comunidade, existem pessoas de vários lugares e dentro do império tem várias doutrinas. Uma doutrina muito famosa dessa época, gnosticismo. Você tem um monte de evangelhos gnósticos. A gnose era muito divulgada na época. O Antônio estava falando de um trabalho da Discovery. Ontem parece, eu estava assistindo um trabalho no History. E eles falando de textos da Bíblia e tudo mais. E ainda falando umas coisas, é interessante a se pensar. Eles falando de sabedoria, porque que a sabedoria tinha que ser reprimida. Mas a palavra sabedoria no grego, é Sofia. Mas existe uma outra palavra que é muito conhecida, que é gnose, que é conhecimento. E a gnose foi muito divulgada. Dentro da gnose tem um monte de ensinos que foram até inseridos dentro da Bíblia. Tem textos da Bíblia que foram escritos por causa do gnosticismo. Quando você tem o primeiro evangelho, o primeiro capítulo do Evangelho de João, o texto ele é escrito por causa da gnose. Você
essa expressão logos que você vai encontrar no João, isso não é João que criou. Isso aqui já existia. Você pode, depois, vai lá na internet, logos grego. Isso já é uma doutrina grega, muito antes do Novo Testamento. E quem é o logos? Logos já é uma doutrina divulgada. E João utiliza disso para trazer um ensinamento. Então aquele ensinamento do logos, que já existia no mundo grego, João usa ele e vai falar, ó, esse logos que você já conhece, é um logos que eu estou apresentando aqui para vocês numa outra forma. Essa é a realidade. Você tem, por exemplo, o próprio João lá na frente escrevendo as suas cartas, ele virou e falou assim, ó, todo aquele que nega que o Messias veio em carne é o anticristo. Aí você pega isso hoje, gente, negar que o Messias veio em carne é anticristo. Legal. Quanto tempo foi escrito esse texto? Esse texto é escrito por causa de quê? Gnose. É uma doutrina na época. A doutrina dizia o quê? Tudo que é físico, tudo que é matéria, é má. É o quê? Má. É má? É Má. Tudo que é matéria, tudo que é físico é mal. Então, você precisa abrir mão do que é físico. Todos os prazeres físicos são ruins. É tudo que fala que a gente tem que ser um ser espiritual. O que você tem hoje de denominações aí que você não pode ir na praia, você não pode bater uma bola, você não pode se alegrar? Isso é resquício de uma doutrina antignosticismo que existiu na Bíblia. Ela chegou para nós. Isso é restinho da gnose. E você tem dentro de igrejas. Então a irmã chega e fala assim pro pastor, pastor, eu vou fazer uma viagem. Onde é que você vai, irmã? Eu vou na praia. Misericórdia, irmão. Praia é coisa do diabo. Imagina se Deus ia fazer uma coisa tão linda que você não pudesse usufruir. Mas por que vem essas doutrinas até nos dias atuais? Porque tudo que é físico, tudo que é matéria, é má. Isso vem na Bíblia. Aí o que João falou? Todo aquele que nega que o Messias veio em carne, por quê? Para eles o Messias não veio em carne. Eles tinham que negar que o Messias era em carne, porque senão a doutrina deles não batia. Se o Messias tivesse carne, ele era matéria. Se ele era matéria, ele também era ruim. Eles diziam que tudo é matéria e ruim. Isso tem um pouco de gnosticismo naquela parte que fala do fruto da carne e fruto do espírito? Não. Tem até um livro que fala sobre isso. Então uma pergunta a se fazer, essa doutrina gnóstica que havia no início, eles também escreveram evangelhos? Escreveram. Os evangelhos, por exemplo, gnósticos, o que o Messias vai ser? Ele vai ser um ser espiritual. Ele tem aparência física, mas ele não é Por físico. isso que fala que ele é Deus, né? Outra coisa, por que você acha hoje na igreja alguém dizendo assim? Você chega para a pessoa e fala assim, como é que o Messias é Deus e morreu na cruz? Aí vai dizer para você, não foi ele que morreu na cruz. Isso é gnosticismo. Não, a parte dele humana, a parte espiritual, isso é gnosticismo. Duas naturezas. Duas naturezas, isso é gnosticismo. O que morre na cruz? Não, morre o físico. O espiritual não, o espiritual não pode morrer. Isso é gnosticismo. Desde o primeiro. Foi escrito coisas em cima dessas doutrinas gnósticas. Quando eu falei aqui um texto para vocês outro dia, né? Que você... eu falei para você um texto que a gente estudou ele, onde Paulo fala com um grupo, o que eles estão proibindo? Está lá no texto, lembra? 2 semanas aí para trás. O que eles proíbem? Abstinência de... Esqueceram? Nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a doutrinas de demônios, a espíritos enganadores, proibindo o quê? Alimentos. Por que eles proíbem alimento? Porque alimento é matéria. Alimento alimenta a carne. Você tem que ser um ser espiritual. Por que você tem os camaradas chamados monge,
que fica sem comer, que fica hibernado, que fica seguindo hoje ensina. Aí a mente também não funciona. Por que que as freiras em casa? Mas aí medita. Proibindo o casamento. Por que casamento? Porque casamento é carne. É, só que eles são... E aí vai mais coisa no texto. Aquilo é escrito contra gnosticina. E tem um monte de texto. Qual que é o texto aí que você falou? Eu acho que esse é 1 Timóteo 4. Então, é o seguinte, vamos voltar aqui. Voltemos então à questão seguinte. Quando eu falo de original, nós estamos falando de texto de que século? Aproximadamente? Bom, então eu tenho alguns textos que nós encontramos hoje, que os mais velhos são do século 4. Tudo bem? É 1 Timóteo 4, 1, 3. Aí, ó. Esse dos demônios, casamento, alimento, assim. Se os textos são do século 4, o que esses textos são? Cópias. Cópias de? Cópias. Tá até nos Ok. perdidos. Pergunta. Alguém vai falar comigo assim, não, mas Deus está no controle de tudo. A verdade, Deus está no controle de tudo. E se você perguntar para mim assim, existe um texto que estaria muito próximo lá dos originais mesmo? Tem. Mas ele não está em grego. Vai estar em aramaico, né, que seriam textos mais próximos dos originais. E as cópias aramaicas poderiam nos auxiliar para a gente corrigir até algumas traduções que a gente tem do grego que são falhas. Ok? Vamos lá. Só para você entender o que nós estamos falando. Você tem um texto, esse texto bate de frente com outro texto, e esses textos são diferentes. E aí você encontra um texto que, vou colocar aqui terceiro. Esse texto, se você usa ele, você consegue entender esse e entender esse. Qual desses textos você acha que seria mais antigo? Se esse texto está em divergência com esse, e você encontra um outro texto que dá para você resolver a divergência, qual que seria o texto? Que a princípio seria o mais antigo. Ou seria o texto do qual alguém baseou para fazer outros. Ou alguém pode ter usado esse para fazer esse e esse para esse. Não podemos falar nada preciso nessa aula. Por quê? Não tem como. Ok? Bom, partindo dessa ideia, então nós temos os textos mais antigos datados aproximadamente do século IV. E antes de descobrir esses textos do século IV, os textos que a gente tinha datavam de qual século? Ou de quais? Você vai encontrar textos do século X, você vai encontrar textos 12, você vai encontrar 9, 7. Então, aí depois fazer uma comparação. O que esse homem cita no século II, por exemplo, um pai aqui que cita no século II. E eu tenho hoje, vamos colocar aqui, 21, um texto na minha Bíblia que não bate com esse texto. Qual que é a conclusão que você vai seguir de cara? Eu vou pegar o mais antigo. Você tem baseado numa afirmação mais antiga. Ok? Então, por exemplo, um homem no século II, 3, ou melhor, 3, 4. 3 a 4. Ele escreve um monte de texto, inclusive sobre tal famoso Mateus 28. Ele vai citar 18, 19. Ele vai citar esse texto N vezes nos seus escritos. A pergunta, como é que ele cita esse texto? Esse texto é o famoso texto falando de batismo. Segundo esses citados nesse, né, o homem chama Eusébio. Chamado Eusébio de Cesareia. Esse homem, ele escreveu um livro maravilhoso aí, em questão histórica, né, chamado História Eclesiástica, História da Igreja. Esse homem cita Mateus 28,
falando do mandamento que o Messias deu, ele falando de batismo, que a princípio não tem batismo. Ele cita esse texto várias vezes. Tem batismo nos textos que ele cita? Não. Aí de repente acontece lá no 4º século, no ano 300 aproximadamente, né, só para resumir, no ano 325, um concílio, chamado Concílio de Nicéia. Logo depois desse concílio, o que entra? Batismo da Trindade. Entra no capítulo 28 de Mateus, uma trindade lá, para falar de batismo. Esse moço, como ele já tinha escrito já tinha os escritos pronto, a partir de então ele vai citar o mesmo texto. E a partir de agora, o que ele já põe no texto? Batismo em nome de uma trindade. Conclusão que você chega. Doutrina que está sendo defendida aqui, chamada trindade, ela não existe na Bíblia. Ela vai ser inserida na Bíblia no século IV, após o concílio. Antes disso existiam alguns grupos que defendiam, outros que não, né? O concílio de Nicéia, eu estou falando aqui do batismo, mas o concílio de Nicéia ele serviu para outras doutrinas também. Não é só isso não. Esse aqui, eles foram lá na Bíblia e mudou ele. Mudou não, inseriu lá dentro. Flávio José foi da mesma época também, né? Não, Flávio José está aqui no primeiro século. Ao primeiro século, então é antes. Então tem muito mais coisa nos escritos próximos. Bom, Flávio José ele não vai falar de Novo Testamento. Esse é um problema dele. Entendeu? Ele é historiador judeu, né? Fala da história dos judeus. Né? Ele vai falar da história judaica. Aí, agora foi aí nesse concílio de Nicéia que, ou foi antes que é definida a divindade do Messias? Aqui bate o martelo. Aqui bate uma área. Já estava sendo discutido isso antes. Né? Aqui no século II já tinham escritos. Por exemplo, no 3º século, 200 e pouquinho, um tal de Tertuliano, ele vai falar de trindade. Só que o que ele fala de trindade não é o que chegou hoje. Ele vai falar da existência, que ele coloca como manifestações do Pai, manifestações, o Filho, e etc. Ele vai falar algumas coisas. E as pessoas vão pegar isso, ele usa essa expressão, trinitas. Aqui naquela católica, vem falando assim, nesse daí. Né? Todo poder foi me dado no céu e na terra, e, portanto, fazer que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí embaixo tem aqui assim. É possível que em sua forma precisa, essa forma reflita influência do uso litúrgico posteriormente fixado na comunidade primitiva. Sabe-se que o livro dos Atos fala em batizar em nome de Jesus, mas mais tarde deve ter se estabelecido a associação do batizado às 3 pessoas da Trindade. Qualquer que tenha sido as variações nesse ponto, a realidade profunda permanece a mesma. O batismo une a pessoa de Jesus Salvador, ora toda sua obra salvífica procede do amor do Pai e se completa pela fusão do Espírito. Isso é o comentário da Bíblia católica. E eles mesmos já estão. Mas é fato, não tem como. E a única não passagem que fala negar, sobre a Trindade. Isso é história. Não tem mais uma passagem. Não tem, não, ainda tem isso também. A única passagem falando que falaria da Trindade. Então a questão é o seguinte, vamos de novo. Então aqui nesse caso, por exemplo, aonde que eu estou? Certo? 4. 300 e pouco. E Constantino não entendia nada de tudo. Eu reuni um monte de bispo aqui e chegar no consenso. E nesse consenso também, até o que você tem na Bíblia chegou aí. O cânon da Bíblia vai chegar, vai aparecer por aí. E esses outros apocalipse que você disse, o que eles podem nos influenciar? Porque, na verdade, eu só conheci até agora, né? Porque, na verdade, é o seguinte, a gente sabe que existe, mas a gente faz de conta que não viu, entendeu? Então... Aqui, o Apocalipse de Pedro, por exemplo... Esses outros apocalipse, não sabia? No Apocalipse de Pedro, ele vai falar de uma viagem dele ao inferno. E nessa viagem dele ao inferno, ele vai descrever como é que é o horror do inferno. Ele vai falar como é que as pessoas é punida no inferno.
Então, um exemplo aqui, as mulheres que gostavam muito de vaidade, de adornar cabelo, enfeitar cabelo, aí lá é pendurada pelo cabelo. As pessoas que gostam de falar muito, que é muito linguarudo, que gostam de falar, lá eles eram espetados pela língua. E coisas desse tipo você vai encontrar no Apocalipse de Pedro. É uma viagem dele ao inferno. É uma viagem de quem escreveu, né? Quem tá doidão não escreveu isso aí. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Primeiro problema é o seguinte. Então é igual hoje. Hoje também tem muita gente que tem sonhos lá no inferno. Eu, inclusive, eu tenho um livro aqui em casa que fala da divina revelação do céu e tem a divina revelação do inferno. Agora, qual o detalhe? Qual o problema? Deixa eu te falar uma coisa. Tem um monte de livros escritos, como eu disse, citei alguns, deve ter mais de 100. Tá? Evangelho da infância, evangelho disso. Eu ouvi falar que tem um livro que chama Tabernáculo de Moisés, o Tabernáculo são 3 tabernáculos. Existe Acho que é de Moisés de Davi. É de Davi e Salomão. Tem demais. O detalhe é o seguinte, eu escrevo um livro. E a primeira pergunta que eu vou te fazer é o seguinte, como é que eu faço meu livro ficar famoso? Eu não sou ninguém. Fala que alguém famoso. Eu uso o nome de alguém. Vou usar o nome de alguém. Então isso aí, muitas vezes, por exemplo, o Evangelho de Tomé. Não quer dizer que Tomé escreveu, não. Pode ter sido alguém que escreveu e usou o nome Tomé. Evangelho de Paulo. Não quer dizer que Paulo escreveu, não. Isso era comum de acontecer no tempo primitivo. Pessoas escreviam um livro e colocavam o nome de um famoso, de um apóstolo, de uma pessoa de destaque. Você não tem, presta atenção, nós não temos hoje uma coisa chamada internet, não tinha na época, uma coisa chamada internet, que de repente está lançando um livro lá na China, você pesquisa aqui, de repente está lançando o seu nome. Livro fulano de tal, aí você pesquisa na internet seu nome, aí sai associado seu nome com um livro lá não sei aonde. Você fala, peraí, mas eu não escrevi isso não. Tem. Hoje tem possibilidade. Você vai fazer um registro de um livro que você vai lançar, vai lá na Câmara dos Livros, registra o negócio lá, tem um copyright. Tem. A época não tinha isso não. Então a pessoa escreveu um livro, lançava aqui na comunidade com o nome do Paulo. E tanto que o nome de todo mundo era igual, né, Rabino? O que diferenciava às vezes é os pais deles, né? Às vezes tinha muitos, não sei, né? Então eu chegava aqui com a carta debaixo do braço, às vezes foi eu que escrevi. Chega aqui e entrega para essa comunidade e fala assim, o Rabino Paulo mandou para nós. Sim, qual o problema? Ele falava que eu queria, que não queria. Eu estou dando o fim do mundo. Quando que o Paulo vai chegar lá? Eles acharam até o... Tinha condição do Paulo passar? De repente eu olhava e disse, não, o Paulo nunca vai vir aqui. Não, Irmãos, Paulo mandou para nós a cartinha aqui, ó. Eu quero corrigir esse povo aqui, vou escrever uma Aí carta. vai falar que foi ele que escreveu, que tem mais força. Sim, tem mas mais isso peso. Tem uma coisa errada aqui, vamos fazer o quê? Eu já sei o que está acontecendo. Está na Bíblia. Ainda fala Paulo que recebe uma carta sobre o assunto da igreja. E ele responde essa carta. Carta de Coríntios. Só que demorava meses para chegar. Só que ainda tinha isso também. Demorava meses para chegar lá e trazer retorno. Mas tem uma passagem que Paulo fala assim sobre o evangelho. Se alguém vir pregar outro evangelho, seja anátema. Sim, mas isso havia uma necessidade que tinha um outro problema. O Paulo de repente escreve uma carta, eu pego essa carta de Paulo, modifico essa carta, entrego para vocês a modificada e ponho no texto o que eu acho. Eu leio a carta que Paulo mandou, aí não concordo com isso não. Não concordo com isso, não concordo com isso, não concordo com isso. O que eu vou fazer? Modificar. Seu ponto de vista. Quer ver como é que funciona? Eu vou te dar alguns textos daqui a pouco. Aqui, ó. Lá em Marcos, se não me engano, acho que 1:40. Nessa Bíblia de Jerusalém, ele está irado. Na sua Bíblia, ele está cheio de compaixão. Cheio de compaixão. Tem os dois manuscritos. Tem os dois.
Agora pergunta, qual dos dois está certo? Ele não pode estar as duas coisas ao mesmo tempo. E tá Qual que é o mais virado antigo? com bobagem. O que você tá fazendo aqui? O que aconteceu no texto? Alguém leu ele irado, o manuscrito mais antigo está irado. Alguém leu isso e falou, não concordo com ele irado. É. Vou pôr que ele estava cheio de compaixão, estava cheio de amor. Estava cheio de amor, cheio de compaixão. Ele é Chega um amor. homem Eu não problema. concordo de alguém escrever que ele estava irado. Não, não vejo concordo. O Paulo que eu irado. ponho? O que eu ponho lá no texto? Faço uma cópia e ponho. Não concordei. Não concordei com isso, não concordei Mas com falando aquilo. E em estou Yeshua, fazendo uma cópia. E põe essa cópia para circular. Conclusão. Eu estou de repente no caminho para levar uma carta lá para Corinto. Quanto tempo que eu vou chegar lá? Aí eu sou um copista. Pego o meu material, que eu vou estar carregando para todo lado. Isso era comum nos tempos bíblicos também. O copista tem um nome, não vou entrar nisso. E ele fazia documentos. Então, era muito difícil você encontrar pessoas que sabiam ler, não é igual hoje. Isso também. Então a pessoa fala assim, aqui, eu queria fazer um documento. Não, eu faço, eu tenho todo o material aqui, eu faço o documento de você. Ah, eu queria escrever uma carta lá pro meu amigo que está lá. Eu escrevo, pode falando. Eu estou com o meu material. Tenho, já carrego isso comigo. Estou levando a carta que Paulo pediu para entregar. O que eu posso fazer com ela no caminho? A viagem demora 6 meses, 5 meses. Você está fazendo o quê? Não, é verdade. Gente, eu estou numa viagem, navio. Aí você vê uma coisa errada lá no Pega a carro que você cartinha e pisou, vai você fala fazer. assim, eu vou acrescentar isso Estou aqui lendo. também. Tô lendo já estou lendo a carta do Paulo e de repente fazer uma cópia para mim. Mas Vou não fazer uma tinha cópia para mim. assinatura nas cartas? Não. Mesmo Às vezes, dependendo do documento, depender de quem está mandando, tinham algumas formas de manter isso, de Bom, o manuscrito usava cera com sinete e pronto. e Tinha a forma de formas. falar também, né? A filha, Yeshua, filho de... Não, isso é entendimento. Se eu fazer cópia, eu faço qualquer coisa. Seria... Vocês estão me entendendo como é que funcionava o negócio? Estou no caminho, faço uma cópia. Eu não gostei desse negócio que Paulo escreveu aqui. Gente, o João tá meio nervoso aqui, né? Raça de víbora. Vamos tirar isso, né? Pobres coitados. Esse moço, Pobres coitados. esse moço tá meio nervoso. Vamos melhorar essa linguajar dele. Né? De vez em quando a minha esposa fala isso comigo. Fala assim, você vai bravo, você tem que ser mais manso. Vamos falar desse jeito. No dia que eu usei uma expressão lá na minha sogra, minha esposa me chamou no cantão. Mano, eu vou botar na Bíblia. Não, mas você pode usar uma forma mais branda. Não, você mais- abre mais- Raça de Bíblia, eles falam que Eu chamei uma turma de animal, aí eu falei, não pode ficar pode falar desse jeito, não. Eu falei, Deus chamou de mula. Eu tô pegando mais leve. Eu fui mais leve, eu só chamei de animal. Deus chamou de mula. uma mulher feia muito. Tá lá no texto. Qual que é pior? Que não muda. Mas... O povo não Deixa entende, o povo não Vocês entende. entenderam? Então seja, isso tem um monte. Não vai dar tempo de falar disso. Não vai ter. O seu Novo Testamento está cheio disso. Vou te dar alguns aí para você ver. Então o que acontece? Vamos voltar. Então eu tenho aqui alguns manuscritos. Ok? aqui, e quando fala aquelas palavras, fala em verdade e em verdade. O que significa essas duas palavras, verdade? Na verdade, nem tem verdade lá. Pois é. Igual você falou, está copiando e fala em verdade e verdade. Quer dizer, eu não estou É a inventando. Enem, né? O texto original é amém. Aí, Ou amém, ficou em português. Amém, amém. Aí traduziu como Confirmando. Né? aí de ficou verdade. verdade, Por que tiraram não é nesse mas é sentido. pura mentira. a verdade de amém? Porque na verdade, Na verdade, a expressão amém quer dizer o quê? Que existe um ser que governa, ele é a verdade. Então, para mim não ficar falando dele, eu posso chamá-lo de verdade. Então fica aí, verdade, verdade. Ou em verdade. Aí no português chegou depois, é em verdade. Porque no português já não entenderia muito bem isso, né? Amém, amém. O que é isso? Eu pensei que ela Assim seja. Como é que já chegou no português?
Ah não, assim seja, assim seja. Assim seja, eu vos digo. Faz sentido? Nada. Em verdade, em verdade. Aí ficou em verdade. Só tem o nome de alguns escritores mais assim, mais próximos dessa época que a gente pode pesquisar e tem alguns manuscritos mais próximos? Algumas coisas que a gente pode achar assim, vai tirar algumas dúvidas. Né? Então vamos colocar aqui de um lado esse texto que é o mais famoso, tá? Dentro de textos recépticos tem um monte, tem alexandrino, tem um bocado. Aí do lado de cá, nós vamos usar dois textos que eles consideram os mais antigos. Eles são chamados de sinaíticos e vaticanos. Esses dois manuscritos, eles são considerados mais antigos do que todos os outros manuscritos. Então o que acontece? Você tem a maioria das Bíblias baseadas nesse texto. De repente, achou-se esses dois. Os próprios nomes já te dão uma ideia de onde que eles foram achados, né? Os sináiticos foi achado lá no monastério, no pé do Monte Sinai, que existe lá hoje. Tá? E o Vaticanos, uma pessoa estava fazendo uma passeada lá no Museu do Vaticano, achou lá esse manuscrito, e ele conhecia bem o grego, ele começou a olhar aquele manuscrito e falou, gente, esse texto ele é muito antigo. E aí fizeram pesquisa, aí foram aquela datação, chegou na conclusão que esses dois são os mais antigos que se tem. É aquele das hoje. folhas que o senhor tinha passado pra gente uma vez na cópia, não é isso? Há um tempo atrás eu te dei um pedacinho do texto, tal, é desse Vaticanos aqui. Tá? Esse é daquele lá. Esse Vaticanos e esses sináiticos, eles estão hoje na internet para você. Existe no site do Vaticano um link para você ir para esse texto. Eles já digitalizaram o manuscrito todinho, está lá. Você consegue ver ele lá no original da época lá. Você lê grego. Em grego, você acha ele manuscrito, você acha o texto traduzido, passado para a mídia, né? Para informática, e você tem a tradução. Okay? Dentro do site Vaticano você acha isso lá. Né? Se precisar de você fazer uma pesquisa. E aqui você tem hoje muitos textos baseados em cima disso, ou seja, muitas traduções baseadas em cima desses textos. Aqui dentro tem vários, tá? Que ficaram conhecidos como textos, ou textos recebidos. Né? O texto que a igreja recebeu e veio caminhando em cima deles foi esse. Posteriormente acharam isso aí. Tranquilo? Bom, então agora eu vou te mostrar uma coisa que é o seguinte. O que acontece conosco? O que nós temos nas mãos? Nós temos Bíblias. Né? A nossa amada aqui está com qual Bíblia aí? Eu estou com nenhuma, você tinha dito. Né? Isso é... Tem uma agenda. Estou para Jerusalém ajudar. Bíblia de... Aqui, ó. Essa aqui é a versão atualizada. Ok? Versão atualizada. Ela é essa tradução. Ok? Corrigida em cima desse texto. Ok? A Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém, ela foi feita em cima desses dois manuscritos. Ela é mais fiel. Detalhe, aí que nós vamos ver o seguinte. Essa é uma tradução melhor? É. Uma tradução melhor das Bíblias que nós temos. É essa tradução. Apesar de ser católica. Apesar de ser católica. A Bíblia judaica. Ela é feita em cima de um texto em inglês. O texto em inglês da judaica, ele foi feito em cima de um manuscrito. Só que tem um pequeno problema. A Bíblia judaica também tem textos desse aqui. Então, o que eu quero te mostrar? Se você falar comigo assim, hoje, qual a melhor Bíblia que eu preciso ter? De Jesus. Tem que ter um monte. Por quê? Dependendo do texto que eu pegar, tem texto que essa Bíblia vai me ajudar, tem texto que essa aqui vai me ajudar.
Tem texto que essa aqui me joga pro buraco e essa aqui me socorre. Conclusão? Então eu preciso juntar um e outro na mão, na hora que eu estiver fazendo texto. E aí tem versões que às vezes uma traduziu de uma forma, a outra traduziu de outra, mesmo baseado no mesmo texto. Ok? Aquela, por exemplo, aquela Peshitta, ela vem lá falando sobre que ela vem traduzida do aramaico, do hebraico e do grego. Primeiro detalhe, existe manuscritos aramaicos? Existe. Tá? Existe textos hoje que foi feito em cima de texto em aramaico? Existe. Aquilo que eu disse, esses textos aramaicos, se acredita que sejam mais antigos do que esses textos gregos? Sim. Eles também são originais? Não. São cópias de cópias de cópias. Agora o detalhe é o seguinte, entre eu fazer cópia de um texto que está na língua, ok? E eu fazer tradução desse texto para uma outra língua e depois ir copiando isso, qual que ficaria melhor? Eu fazer cópia do texto e mantê-lo na língua que ele foi escrito, ok? Agora temos um problema, só para te ajudar. A língua aramaica e a língua hebraica, qual é um detalhe das duas línguas? As palavras são diferentes. São consonantal. O que quer dizer isso? São línguas que só utilizam consoantes. Isso me leva a um problema, que é o quê? Eu às vezes tenho uma palavra, chutar aqui qualquer coisa. Aqui não daria nem. Vou colocar no hebraico. O que eu escrevi? Yud, Shin. Eu escrevi Yud, Shin, Vav. Essa letra não tem como eu passar ela para o português. Eu olho isso aqui, eu leio o quê? Yeshua. Mas, dependendo do contexto, eu posso estar querendo falar outra coisa? Posso. Não tem consoante, não tem vogal. A língua aramaica e a língua hebraica, eu tenho esse problema. Então, dependendo do texto que eu tenho em aramaico, na hora que eu vou passar ele para o grego, eu posso passar errado. Lembram da questão da corda e do camelo? No original, com as consoantes que eu tenho, eu faço as duas coisas. Eu escrevo as duas palavras. Então o tradutor, na hora que ele lê o texto aramaico, que estava passando ele para o hebraico, para o grego, o que ele fez? Ele escolheu uma. Entendeu? E aí o que aconteceu? E ele não conhecia Chegou. a questão da cultura também, né? E ainda tinha esse problema, que é muito comum também para o tradutor. Ele estuda lá na faculdade a língua, entra para fazer uma tradução, ele estudou a língua. Mas ele não mora dentro da terra. É a mesma coisa a gente estudar inglês aqui, e aí a gente arrasta o inglês e vai se comunicar em inglês. Tem coisa que o nativo vai falar com a gente e vai ficar boiando. É igual a questão daquela do véu, aquelas coisas assim, que às vezes é cultura de determinadas regiões, né? E a pessoa às vezes vai se perder. Então, tem esse problema aqui. E eu tenho no grego um monte de problemas devido a isso aqui. O tradutor que passou para grego escolheu uma forma e ele errou. é igual a questão Tem daquela demais. palavra de Yeshua, né? Que ele ficou irado e a questão dele ficou. Não, ali nem é É mais tanto isso aqui não. tendencioso ali, né? Ali o camarada modificou assim. Achou feio. Achou feio, bobo. Tudo isso por causa da Torre de Babel, tem essa confusão de língua. Também. Acho que era tudo uma língua só, e o povo. Deixa eu te dar algumas coisas aqui. Meu Deus, como Começa aí. o povo fazer coisa errada. Mateus 1,25. Continua fazendo. Mateus 1,25. O que eu vou fazer com vocês? Vou ver se já na semana que vem eu já mando para o Rui rodar para nós essa apostila. E eu vou colocar tudo isso que eu tenho aqui. Vai ser trabalho de vocês
É bom pra gente. Resto do ano, pra vocês pesquisarem. Pode ler, Rabino. Pode. Mas não a conheceu até o dia em que ela deu à luz um filho, e ela o chamou com o nome de Jesus. Outra Bíblia. Deixa eu ver aqui, é 1,25? 1,25. Provavelmente essa aí que você vai usar vai estar parecido com essa aqui. Mas Essa Vou é ajudar a aqui também. vamos pegar uma tradicional aqui. A Hebraica está mais. Mas não teve relações sexuais com ela até o nascimento do filho e o chamou Yeshua. Até o nascimento do filho. Tranquilo? Atualizada. Contudo, não o conheceu enquanto ela não deu à luz o filho. Apenas o nome de filho. Você observou que essa versão é baseada aqui. A de Jerusalém é baseada aqui. A judaica é baseada aqui. Você observou que todas estão no mesmo sentido. Essa sua, qual que é a versão dela? É mais ou menos igual. E não conheceu até que deu à luz, deu à luz seu filho, primogênito, Opa. esposo, por nome Jesus. Opa! Primogênito. Qual filho? O primogênito. Você observou que nas outras Bíblias não tem primogênito? O que aconteceu com esse texto? Esse texto tem uma palavrinha a mais, primogênito. Essa versão não tem. Vou colocar 0 para ela. Aqui também está. E não conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito. E o pôs no nome de Jesus. Você observou que todas as versões que a gente tinha lido, baseado nessa Bíblia, não tem a palavra primogênito. Agora a pergunta se fazia o seguinte: por que tiraram o primogênito? Ou por que colocaram o primogênito? É porque apareceu mais um. A Virgem, não Maria. Que ela teve mais um, senão... Qual que é a ideia? Qual que é a ideia de você colocar nesse texto, falando do filho dela, o primogênito? Ela Tem teve outros filhos. outros filhos. Então a pergunta: quem tinha interesse de tirar esse texto da Bíblia? Igreja de Roma. Ela, E queria colocar ela como virgem, né? ela tinha outro. Tinha outros filhos. Ela teve outros filhos? Sim, sim. Quando eu tiro do texto primogênito, o que eu quero dizer? Ela teve O filho. um filho. Um filho só. Ó, ele não conheceu ela até ela ter um filho. Quer dizer, como se ela O fosse texto já é meio até hoje. complicado, mas ela teve um filho, pronto. O texto você pode ainda falar, não, peraí, só até teu filho, depois ninguém sabe. Tá? Aí você vai e insere no texto a palavra primogênito, o que já te diz? E outros? Ora, se eu tenho primogênito, é porque eu tenho, Outros filhos. porque senão seria Unigênito. único filho. Único. Não é nem unigênito, único. Nem seria unigênito, o único filho. Nem conheceu ela até que ela nasceu-lhe um único filho. Pronto, acabou o assunto. Mas o que está no texto? O filho, o primogênito. Agora olha que coisa interessante. Se esses textos são os mais antigos e esse texto não tem a palavra primogênito, o que eu concluo? E se nesse texto foi tirado? Pois é. Aí eu vou ter que fazer uma pergunta. Como é que esse camarada sabe que nesse texto não tem, mas que tinha no texto? Ele pode ter achado um manuscrito anterior a esses. Qual o manuscrito que ele pode ter usado ou achado para fazer isso? Você tem que conhecer todos os escritos. O original, o mais próximo. Ele pode estar usando no Ah, aramaico? então, Outro problema. Aqui nós temos manuscritos gregos, não é? Nós não temos, você já deve lembrar disso desse ano, quem que deixou pronto nesse ano uma Bíblia? Como é que é o nome dela? 405. Famoso. João Ferreira? Muito conhecida Ah, como... Vulgata. A Vulgata. Essa Bíblia que ficou pronta no ano 405, ela foi escrita em quê? Latim. Aí agora a pergunta. Esse moço fez uma Bíblia no ano 405 em latim. O que esse homem deve ter tido nas mãos? Um aramaico.
tá no ano, ele termina esse trabalho 405 entregue. Mais ou menos um ano. Ele não começou ela nesse século. Começou ele antes. Isso aqui é um trabalho longo, de anos. 2, 3, Talvez 5 anos. Talvez 20 anos de trabalho. Agora a pergunta, esse moço tem nas mãos o quê? O que esse moço pode ter nas suas mãos? Aqui no ano próximo, no ano 400. Provavelmente ele deve ter traduzido do hebraico e do aramaico. Né? Não vou nem dizer isso, mas o que ele tem de manuscritos? Mais próximo. Textos Mais antigo. mais antigos. Que de repente não se tem mais ele hoje. E pode ter ficado perdido aí no tempo. Com o detalhe de texto, uma coisa que acontecia com os textos, quanto mais você usa, o que vai acontecer com ele? Vai desgastar. Vai chegar um momento que vai ter que encostar ele lá. Tanto que assim, a maioria das igrejas oravam mais no latim, né? Então é mais próximo, sim. Então agora vamos chegar numa conclusão. Eu tenho uma Bíblia traduzida hoje que... Qual é a base dela, na maioria das vezes? Essa aqui. Sempre que um autor está fazendo uma tradução e que ele tem dúvida, aonde que ele vai? Vulgata. Por que vai na Vulgata? Mais antigo. Porque ele, não é que ela é mais antiga, ela é antiga também. Né? Por exemplo, você pega esse texto aqui, ele é mais antigo que a Vulgata. Mas com o detalhe, a probabilidade desse camarada estar usando um texto na sua época, que de repente datava do ano 200, de repente datava no ano 150, não estou afirmando, pode ter acontecido? Pode. Então aqui de repente eu uso esse texto para chegar em algumas conclusões aqui. Então, uma conclusão. Eu achei primogênito aqui nesse texto. Esse tradutor fez baseado nessa. Isso me diz o quê? Mas nessa não tinha. Uai, tem nessa? Ele pode ter usado. Aliás, ele pode ter usado esse texto? Pode. Não. Por que não? Porque senão ele teria colocado aqui. E ele colocou nessa, ora, não posso afirmar, mas eu posso concluir que de repente ele estava com um texto antes desse aqui ainda e tinha nesse texto. E pode ter, pode. Então de repente foi colocado nesse texto ou de repente existia num texto mais antigo. Essa Vulgata, que nós não temos. Ela foi traduzida por algum padre? Jerônimo. Jerônimo. Famoso, né? Jerônimo. Bom, caminhamos aí. Então você entendeu o que é a questão desse texto? É Jerônimo mesmo? Jerônimo mesmo? É bom confirmar, hein? Tá gravando, é bom confirmar. Vamos confirmar. Mas já disse mesmo. Vulgata de... Pesquisa. Pesquisa aí. Mas acho que não sei. Gente, vamos caminhar aí. Eu tô acelerado aqui. Quantas horas? Tá acabando. Vamos lá. Dá um pulão aí. 20, 22 de Mateus mesmo. Mateus 20, 22? Isso. Pode. Jesus respondendo disse, não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que hei de beber? Eles responderam, podemos. Acabou. Não, aí você vai ter igual, pega a outra. Mas tá um pouco diferente aqui, ó. Jesus, porém, respondendo, disse, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? 22. Disse eles, podemos. 22. Vamos lá de novo. O que nós temos nesse texto? Batizado. O que nós não temos nesse texto? E outro cálice. Jesus, porém, respondeu, disse, não sabeis o que pedis, podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado? Aí vão dele, com o batismo
que eu sou batizado? Primeira pergunta que eu vou te fazer é o seguinte. Seja um ser pensante. O que tem a ver batismo com esse texto? Está falando cálice, ele beber? O Messias, na verdade, ele está falando de cálice aí, e ele está falando do quê? Da morte dele, né? Do sacrifício. Podemos usar uma outra expressão. Está falando de quê? Sofrimento. O sofrimento dele. Concorda? E ele vai associar o sofrimento dele para eles também. Vocês estão me pedindo um negócio. Vocês podem passar pelo mesmo sofrimento que eu vou passar? Aí eles falam, podemos. Se você continuar lendo, ele vai falar assim, na verdade vocês vão passar mesmo. Eles vão passar. Ué. Agora, o que tem a ver batismo com esse texto? Mas nós vamos achar um texto que tem batismo. Não é aquele... Podeis ser batizados, podeis beber o cálice e ser batizado. Que batismo? Primeira pergunta é o seguinte, gente, por que o camarada enfiou nesse texto batismo? Nós já temos uma referência em Mateus 28, falando do batismo. Você já tem, que é muito comum hoje, associar o batismo do Messias. Não lembram disso? Usando Trindade lá. Não é? Um associa com o batismo também lá. Sim. Eles vão falar assim, aqui é a Trindade, ó. O Pai, o Filho está embaixo e o Espírito Santo descendo. É ou não é? E aí agora põe no texto o batismo dos discípulos igual ao do Messias. Se nós analisarmos o contexto judaico, os discípulos eram batizados. Tem no texto? Tem no texto que eles foram batizados? Não tem. Aqui, Rabino, eu tenho falando sobre isso. Quem batizou os discípulos? Só que eles eram batizados com o judeu tinha vários tipos de batismo. Né? É outra história. Ele devia ser batizado agora, vez. Vocês estão me entendendo? Associar aquele batismo, como é associado hoje, batismo cristão e etc, etc. Os discípulos foram batizados por quem? Quando? Não foi, não. Não tem na Bíblia. Só fala que os discípulos se batizavam e não Yeshua. Exatamente. Estão dizendo que ele batizava. Aqueles foram batizados? Não. Lá na frente tem uma historinha que eles chegam num lugar e aí eles estão falando do Espírito Santo para eles. E vocês não sabem disso? Disse, não. Nós somente fomos batizados no batismo de João. Não é os discípulos que estavam com Yeshua, já é outros lá na frente. Não é isso? É, exatamente. Tem algum texto falando que os discípulos foram batizados? Não. Porque se o texto fala que entra nesse texto? Por que eles não? Porque o texto fala que Yeshua Não, não os discípulos que andavam com o João, não tem isso também não. Mas provavelmente foram. Não é porque João estava batizando. Os discípulos de Yeshua, depois, pergunto, por que os discípulos de Yeshua depois também estão batizando? Porque na ordem do Messias. Jesus foi batizado. Vocês lembram que alguns dos discípulos de João vão se tornar discípulos de Yeshua também? Sim, com certeza. João sai de cena e eles vão seguir Yeshua? E mantém a Não é os 12, mas é da turma também. Vocês lembram disso? Tem. Agora imagina também... E lá na frente fala que eles estão batizando. Rabino, eu tenho aqui aquele negócio, o texto falando sobre textos receptos e Bíblia hebraica. Aí tem, atualmente existem várias edições do Antigo Testamento hebraico que são publicadas tanto no exterior quanto no Brasil, por um lado, aí tem falando sobre isso. Depois eu vou mandar para o senhor, mas passar para o vou lá pessoal. para isso. Agora imagina também, Rabino, de confusão que ia dar alguém que tivesse sido batizado por Yeshua. Aí chegava um outro apóstolo e falava que, rapaz, você não pode falar, fica na sua que eu vou batizado por Yeshua, você não foi. Já tinha aquele problema lá com Mas já saiu isso lá na frente. Paulo já escreveu lá na frente, Saúl já escreveu lá Sim. por Não isso. batizei ninguém. É boa. Agora imagina Por que, Yeshua tivesse gente? batizado alguém. Não é Que confusão que ia dar. Fogo. Não. certo. Escuta, ó, você não mexe comigo não, porque você sabe que eu fui pelo chefe. Quem E batizou você? foi o chefe. Você foi batizado por quem? Ah, foi Pedro? Ah, por isso que estão falando. Não, é boa, bem pensado nisso. Por isso que Agora- eu falo, eu quero ser batizado. Agora, vamos lá de novo. Vocês estão entendendo que está um negócio no texto que não faz sentido com o texto? Pergunto, tem nesse que é mais antigo?
Vamos lá. Vai, yes. Vou deixar ele aqui. Então é o seguinte, nesse texto não tem. Nesse texto tem. Pergunto, esse texto, apesar de ter, faz sentido aí esse aí? Não. Não. Conclusão, qual o texto que realmente fica melhor? O mais antigo. Ok? Vamos acelerar? Nosso tempo já acabou. 10:21 de... Vai, peraí. Não, esse aqui é Marcos. Começa Marcos 1:2. E depois a gente vai lá. Tem muito texto, gente. Na verdade, isso aqui tem mais de... Vou falar por baixo. Mais de 200 textos. Marcos Eu vou pôr tudo lá para você. Se você é bom, vai poder Marcos consultar 1:2. depois. É 1:2. Aqui, ó, não vai dar tempo, nosso tempo, não vai dar tempo nem do curso, tá? 1 hora se vocês, ou melhor, né? Quem sabe lá pra frente a gente pode combinar aí um domingo, um sábado, domingo, fazer um seminário só disso. E a gente fazer até de repente um apanhado e pegar algumas razões aí que vai entrar nos treinos. Acho que seria interessante. Ó, o profeta Isaías. Começa no 1 que você já tem um problema aí. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías. Para aqui um pouquinho. Pega agora nesse texto lá. Aqui. Perdão, você já leu aqui. Agora pega no outro. Na sua Bíblia. Está no mesmo. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito no profeta Isaías. Olha aqui. Aqui nesses dois textos tem Filho de Deus. Existe uma versão que não tem isso aqui. Só termina o texto em... Já termina em Yeshua. Aqui tem princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito nos profetas. Ó, aqui nesse texto colocou o quê? Profetas. Aqui está colocou na o quê? profecia de Isaías. Profecia de Isaías, é. Isaías. Pergunto para você. Eu tenho com profecia de Isaías e com profeta de Isaías. Não, tudo bem. Mas nesses textos, Não colocou o Isaías. que entrou? Isaías. Profecia ou Isaías. profeta Isaías. Isaías. Nesse texto, o que colocaram? Profeta. Profetas. Pergunto para você. Esse texto, esse é o mais antigo. O que foi feito aqui? Pergunto a você. Isso aqui está certo? Não. Colocou o nome. Não Por tem que não? diferença. Porque o texto que segue aqui é Malaquias. E para ser exato, capítulo 3. A segunda parte do texto está em Isaías, acho que 40. Se não me falha a memória, acho que verso 8. Ou 48. Depois confere aí na referência. O certo é o profetas. Qual que seria certo? E conforme escrito nos profetas, porque são dois. Ah, tá. Porque aqui fala Aí eles um colocam a só. profecia de Isaías, o texto está em Malaquias. Ah, porque lá tá plural. O que fica aparecendo? Aqui é de um só. Ninguém errou. Erro, exatamente, fica aparecendo um erro. Alguém olhando isso aqui, o que ele fez? Ô, gente, Vou resumir. não, Não, isso está errado. Tá errado. O camarada citou Isaías aqui, mesmo tendo no texto de Isaías, tem Malaquias. O que vai ficar melhor eu pôr aqui nesse texto? Profetas. A gente vê mesmo isso assim, vocês estão lendo uma passagem, eles dão uma referência, quando você chega lá, não tem nada a ver com o texto, aí você pergunta assim, por que esse cara fez isso? Eu sabia. Tem um problema de referência que é o seguinte, o camarada, por exemplo, ele vai te dar uma referência da palavra profeta. Ele não te dá referência de assunto. Então, às vezes, você chega lá e encontra a palavra profeta, mas num contexto não tem nada a ver com o profeta. Exatamente. Que às vezes você estava lendo, cara. Isso, as referências A têm esse maioria problema. delas. Te joga pro buraco. Entenderam aqui, por exemplo? Então a pergunta, essa correção ficou boa? Ficou. Essa correção ficou boa. Então, ou seja, mesmo nos manuscritos mais antigos, não tendo isso aqui, qual o texto que eu vou adotar? Lembra por que eu estou te falando isso? Para você ter mais de uma ferramenta na mão para você fazer estudo, para você for ministrar. Você analisa, lê esse texto e esse texto. Por exemplo, aqui, o que ficou melhor?
Vamos usar esse texto aqui. Vamos lá, rapidinho. Eu tinha citado um texto. Ah tá, 10, 21. Marcos também. Dez, 21. Fitando, Jesus o amou e disse: uma só coisa te falta. Vai, vende o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Outra versão. Isso aí é Marcos, Para gente? ele o amor. É Marcos 10, 10, 21. Ah, Eu vou mandar estudo para 10, 21. Falta Vou pôr lá. 5 coisas. Vou ver outro aqui. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, segue-me. Na outra versão está assim. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: uma coisa te falta, vai, vende tudo quanto que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Agora, detalhe. Existe uma versão que está assim: toma a sua cruz. Eu já vi essa mesmo. Na outra, E segue. Agora a pergunta. Desses textos, tudo que você leu, tem isso aí? Não. Não. Mas existe a versão que tem. Toma a sua cruz. E Toma a sua cruz. vende tudo que tem, toma a sua cruz. Toma a sua cruz e segue. Agora, o que você vai deduzir com isso? A pergunta que você tem hoje, muito comum no meio cristão. A pessoa está passando a prova, aí o crente chega para ele e fala assim: oi, mano, cada um leva a sua cruz, né? Ô, cruz. Sim ou não? Não é comum, senhor? Colocar as cruzes, não é? Não, cada um tem que levar a sua cruz. Eles colocam isso até no casamento. Às vezes a esposa tá brava com o marido, ô cruz, que eu tô... Só carrega sua cruz aí, filho. O que é o detalhe? Nesse texto, o que tem aí nesse texto? Cresce. O que é o texto original aí? Vem, vai, né? Na verdade, vai, vende tudo que tem, vem, dá aos pobres, vem, segue. Vamos seguir. Agora, o que ele está falando? Alguém vai inserir, que quer dizer o quê? Que seguir o Messias é sofrimento. Agora, uma pergunta para você. Quem tem interesse de te colocar no sofrimento? No mínimo eu... Não, tem um grupo aí também. Os incrédulos. O grupo quer que você sofra, o grupo quer que você seja pobre. Vai ter texto inserido assim. Principalmente no começo da igreja. Digo, vendendo tudo Vamos matar os certinho. Jesus é bom. Jesus nasceu. Jesus é Era pobre. pobrezinho. Aquela musiquinha. Nasceu em Belém. Pobre, nasceu. E ele fica no Modu. Não tem aqui não. Eles das indulgências, né, Rafa? E o resto fica lá. Tá parecendo aquele pessoal. 10, 24 De quê? de Marcos também. 10. Pra nós, Eu vamos acho parar que aqui. isso está vindo é do PT, esse negócio. Só pode ser. Companheiro, seja pobre. Não, Rabino, tô vendo Eu vi o pessoal do Egito, o pessoal do Hamas, o líder do Hamas, convocando o pessoal do Egito para entrar na guerra lá, aquela guerra. Aí quando foi ver os líderes em hotel 5 estrelas, com 5 mulheres, mandando recado pro telefone, pro computador, para todo mundo entrar na guerra, lá no hotel também. mas eles não precisam carregar Olha a esse- cruz. olha esse texto. É o 24. 10, 24. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras. Jesus, porém, continuou a dizer: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. Como é difícil entrar no reino de Deus. Encerrou o assunto, não Está encerrou? difícil. Agora vamos ver outro texto. E os discípulos se admiraram dessas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Tem riqueza aí? Tem.
O povo tinha uma coisa contra rico? Eu penso que é igreja católica. Mas esse pode ficar rico, aí nós não, ué. Ele quer que todo mundo fique pobre. Essa Bíblia Não, foi mas aqui, escrita pelos pais. essa Bíblia é essa aqui, Tem ó. tudo da igreja católica. O que não tem nela? Riqueza. Riqueza. O texto mais antigo não tem nela riqueza. Confiar em riqueza. O que vai aparecer nos textos mais novos? Confiar em riqueza. Confiar em Mas a riqueza. cadeira do Papa não é de ouro? O Vaticano, então. É detalhe. Gente, o que foi inserido então no texto? Você tem que tomar um cuidado com riqueza. Fica rico não, cara. Quer dizer, vende tudo que você Exatamente. tem. Ó, tome cuidado. Se você tiver dinheiro, Doa tudo pra igreja. Você passou a lista de Jesus? Nós vamos chegar. Pai, tem uns pastores hoje que iam gostar desse texto aí também. Quem quiser. Vamos orar. Que aí eles vão fazer tudo escada. Gente, eu peguei na... Ó, eu peguei na lista do presente deixado. Amigo, peraí, que vai ter. O próximo é. Vamos orar. Passou, a coisa mais clara. Deve sentir uma cruz. Aqui. Isso aí é um pouquinho. Tem mais de... Eu acredito que tem mais de 200 textos. Na apostila vai estar esses. Não, isso aí. Aquele e-mail do Rui tá tranquilo? Pode mandar pra ele lá pra rodar pra gente? Amigo, vou mandar para os dois da Luz. Faça. Aqui assina pra mim a sua lista de presença, mas a sua você anota pra mim, por favor. Esse negócio desse recesso, Manda que eu já ponho lá também. Vamos orar? Toma café. Eu dar aqui? Depois a Sandra vai dar um recado para vocês. Depois nós vamos tomar um café. Entendeu? E o curso de Apocalipse está fechando, já fechei com algumas coisas. Vai ser na casa da... Eu tô sabendo, não é? Vai ser na... Vou lá só para fiscalizar. Só certificar. Mas a notícia que eu tenho é boa. Né? Amém? Vamos orar que aí a nossa amada da oração. E a Sandra vai ficar responsável para recolher, viu? Quem for fazer o curso já pode, eu vou passar os detalhes para a Sandra. Valor já tem? Hã? Tem valor? Eu vou olhar como nós estamos fechando com o Rabinho. Hoje eu fecho com ele. Amém? Amém. Pai, em nome de Yeshua, nós te louvamos, nós te agradecemos. Pedimos agora que nos leve em shalom para os nossos lares. Dê-nos um resto de noite abençoado, um resto de semana abençoado. Guarda-nos em tudo e ser conosco, Adonai, em tudo. Bendizemos o teu nome. Te agradecemos, te louvamos, Adonai. Em nome de Yeshua, te agradecemos por tudo, Mexendo. Amém? Amém.